Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, também autor deputado Cristiano Caporeso, farei inicialmente as considerações iniciais. Queria desejar um bom dia a todos, registrar e agradecer a presença do deputado Duarte Clichy, também membro da mesa diretora desta casa, seja bem-vindo à comissão. Inicialmente, nós havíamos recebido diversas denúncias em relação à edição de memorandos, o que contraria a lei, a Constituição, e nos chamou a atenção alguns dispositivos desses memorandos, que além de exorbitar o poder da delegação legislativa, ou seja, além de ir muito além daquilo que prevê o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, que a Lei 5.301 com as suas respectivas alterações, também foi muito além do Código de Ética e Disciplina dos Militares, que é a Lei 14.310 de 2002. Ou seja, são propostas do Programa de Incentivo à Produtividade que exorbitaram. E ao exorbitar, além de ir bastante além do que a lei prevê, trouxe determinadas imposições a militares que nos trouxeram aqui uma grande preocupação. No caso do 31º Batalhão, 13ª Região, eu estou aqui com o documento do 31º Batalhão. Esse documento trata especialmente da 61ª Companhia PM. O documento é extenso, faz aqui a introdução, o conceito, os objetivos gerais, específicos, e na forma de atuação, imediato nos chamou a atenção o seguinte: o modelo de reconhecimento recompensa e incentiva a produtividade no âmbito da 61ª Companhia. Mais à frente, forma de recompensa, sendo atribuída pontuação a todos que contribuíram para o sucesso da ação preventiva ou repressiva. Tipos de recompensa, no item 4.4. Elogio, nota meritória, dispensa de serviço, menção elogiosa. 5.1.2. Estabelecida a tabela de pontuação conforme anexo, para cada meta atingida, o militar somará os pontos correspondentes ao mês, trimestre e semestre, válidos e acumulados. 5.3. O ciclo para se estabelecer a premiação dos militares agraciados através de pontuação. Segue o documento. Os militares, 5.1.5. Os militares com maior pontuação serão agraciados mensal, uma dispensa de serviço. Trimestral, uma nota meritória. Semestral, um elogio individual. 5.1.6. Encerrado o mês em curso, a 61ª Companhia realizará o levantamento dos dados, tendo como fonte a compilação dos relatórios individuais de produtividades enviados no fim do turno. Poderão ser preenchidos através de planilha constantes em ambiente Google Docs. Divulgação. 6.1. Após analisados os resultados e definidos os militares que serão agraciados pela 61ª Companhia, a companhia divulgará os destaques via painel administrativo e grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Mais à frente, o documento do item 7.5, a tabela de pontos contidos no anexo único poderá sofrer alterações de acordo com a variação, realidade e contexto operacional. Bom, segue anexa a tabela. Aí nós temos aqui a tabela. Eu não sei se a nossa assessoria consegue a tabela de pontuação. Seria bom exibir ela aqui para ver. É essa, o anexo pontuação das ocorrências, ações do Programa de Incentivo à Produtividade da 61ª Companhia PM. Não, esse aí. Vê se você consegue ampliar. Me chamou a atenção, comandante, 2 itens nessa tabela
Veículos notificados, meio ponto. Ou seja, a cada veículo notificado, você soma meio ponto para ganhar ali a recompensa, alcançando meta e produtividade. Ou seja, nós estamos incentivando o nosso policial militar a multar o cidadão para ter como premiação a dispensa de serviço, o elogio ou nota meritória. Mais abaixo, o item 12 da tabela, item 12, isso. Crime violento noturno sem prisão, menos 10. Quer dizer, então, que se o policial, se ocorre um crime violento noturno de serviço dele, no setor dele, e que ele não prendeu a pessoa, é menos 10 pontos. Eu estou aqui até agora estarrecido quando eu vi isso. Eu simplesmente não estou entendendo. Até porque qualquer memorando, resolução, pelo menos é o que me ensinou Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 22ª edição. Ele diz o seguinte: nos termos do artigo 5º, página 102 da obra, do inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejanço. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasado em lei, que lhe faculte proibir ou impor. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou seja lá, que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha a evidenciar. Ou seja, seria até redundante dizer isso aqui. Os princípios da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, o primeiro princípio já está violado. Como é que eu vou impor uma perda de ponto a um policial se ele não conseguiu prender? Será que o turno tinha o número de policiais suficiente? Já que na última vez que o comandante-geral da Polícia Militar esteve aqui apresentando a Assembleia Fiscalista, nós já temos 149 municípios, me parece que esse foi o dado, se a minha memória não falha, já usando o chamado consórcio de fração. Ou seja, você pega 3 municípios e começa a fazer uma viatura para patrulhar 3 municípios por falta de efetivo. A falta de efetivo é gritante. Nos últimos 3 anos, tem 2 pontos que a gente tem ficado muito atento aqui na Comissão de Segurança Pública, que é a questão do efetivo das forças policiais e o investimento que custeia por parte do Tesouro do Estado. São 2 pontos nevrálgicos. Então, eu não tenho efetivo, eu não tenho número de policiais, eu não consegui prevenir, ou eu não consegui efetuar a prisão e eu tiro 10 pontos. Assim, é algo absurdo você premiar e incentivar a multa, o cidadão, além de pagar o seu tributo, o seu imposto, ainda é levado a essa situação. Isso contraria, inclusive, não só aqui os ensinamentos do próprio curso de Direito Administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas os próprios dispositivos do Código de Ética, do Código de Ética dos militares. Por outro lado, nós recebemos aqui, comandante, a denúncia contra o capitão Paulo César Ferreira Chaves, comandante da 7ª Companhia da Polícia Militar. O que o capitão fez lá no âmbito da sua competência? E ameaçou os policiais. Ele não ficou só na ordem legal, ele deu uma ordem legal, ele cometeu abuso de autoridade e depois veio a ameaça, e a ameaça por escrito. Ameaça por escrito. Todas as cidades que estão subordinadas a esse capitão, ele determinou que baixasse aplicativos aqui do BPRV no celular particular, aplicativo que é app, somos cobrados para lançar dados da Rota Minas e o único acesso é através da plataforma que é app, aplicativo do DER, IT Móvel, deve estar instalado no nosso aparelho, pois é a única forma de confeccionar uma auto-infração. Ou seja, o policial militar
baixe o aplicativo do DR, utilize a sua internet, utiliza a capacidade de armazenamento de dados no seu celular para fazer multas e fazer lançamentos. Aplicativo do ISP deve ser lançado. Todos esses aqui exigem internet para funcionar. E a internet de quem que é usada? Do policial militar. Porque até que se prova o contrário, eu ainda não tive conhecimento, a não ser do alto comando e dos comandantes de batalhões, o Estado não paga esse celular, não compra esse aparelho. E, além de pertencer ao grupo da 7ª CIA, o militar é obrigado a pertencer no grupo de sua unidade local, pois são muitas informações lançadas por lá. Porém, a que tem causado mais transtorno e prejuízo econômico é esse grupo da 7ª CIA. O comandante da 7ª CIA afirmou em reunião que não abre mão do militar dispor das informações de produtividade no grupo da 7ª Companhia e que está de olho para verificar a produtividade. E olha que realmente ele demonstrou que está de olho mesmo. E aqui a gente tem o lançamento do turno, diversas lançamentos, são 4 operações por cada turno, em cada cidade. Então chega um volume imenso de informações, não aparece celular do militar. E isso até de madrugada, porque o turno de madrugada não para. E ele acaba recebendo aquele tanto de mensagem. Conforme demonstrado, há uma determinação direta expressa no cartão programa para o militar mais moderno ao iniciar o turno de serviço, postar o efetivo empregado no turno da companhia. Tacitamente, o militar é obrigado a permanecer no grupo, pois é por ele que deverá enviar a mensagem. Ao final do turno, o comandante da guarnição deverá postar no grupo da 7ª CIA os resultados das 4 operações individualmente, seguindo o modelo criado pela campanha. As escalas de todos os companheiros que compõem a 7ª CIA, bem como todos os companheiros de destaque, são lançados no grupo. Coloca lá onde está o cartão programa, essa aqui, ó, para que a gente possa exibir, para que todos possam ver o que o capitão está fazendo lá na região da companhia. Olha aí, olha o que a ordem dada pelo capitão: motorista / militar mais moderno da equipe, no horário reservado à instrução de pré-turno, deverá publicar dispositivo da equipe no grupo do aplicativo WhatsApp da 7ª CIA PRV. Demandas apresentadas no grupo WhatsApp da 7ª CIA PRV pelo Copom SOC. Nós temos aqui uma ordem direta no cartão programa. Então, assim, é algo inadmissível a gente ver o militar, ser um policial militar, o bombeiro militar, né, no caso aqui o policial militar, ter o seu aparelho celular, que ele compra com o próprio dinheiro, que ele paga a sua conta. Eu devo estar falando isso, você gostaria de se entender. E aí ele recebeu ordem para baixar uma série de aplicativos no celular particular. E aqui tem uma ordem expressa do comandante da companhia para que ele também lance. Então são 4 turnos, são 4 operações por turno e que fica o tempo todo. O armazenamento de dados dele é totalmente consumido pelos lançamentos do grupo de WhatsApp. Mas tem uma outra publicação que ele publicou no grupo. Publica aí, demonstra essa sala. Que mostrar tudo aqui para o comandante entender a complexidade disso aqui, para não faltar até em um documento o que está sendo feito na companhia. Vai lá, amplia aí. Vê se consegue ampliar. Segundo pelotão, CPMRV. Aí está aí. Quando eu publiquei a aprovação do requerimento, diversos militares mandaram uma série de prints. E aí diz o seguinte, olha lá, que inclusive está publicado até no blog da Renan. Se alguém não concorda, seja homem e fala, não joga sujo. Ou primeiro ou segundo pelotão, seja homem e se manifesta. Segundo Alberto de Além, a apuração saiu do segundo pelotão. Isso não é coisa de homem, é de moleque, falta de lealdade. Ou seja, o capitão comete uma ilegalidade e depois vai lá no grupo de WhatsApp para tirar. E ameaça
os policiais militares por ter divulgado o ato ilegal dele. Bom, e aqui nós temos mais uma denúncia que chegou agora cedo, do 6º Batalhão da Polícia Militar, da 160 Companhia. Ao executar qualquer operação, produzir mídias, fotos ou vídeos das ações de publicar no grupo da 160 CIA. A 160 CIA é comandada pelo primeiro-tenente PM Marco Aurélio dos Santos Oliveira. Marco Aurélio dos Santos Oliveira, primeiro-tenente PM. Ele determina, ao executar qualquer operação, produzir mídias, fotos ou vídeos das ações e publicar no grupo. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma irregularidade que vem acontecendo em várias partes do Estado. E contra o capitão ainda que não compareceu aqui à nossa convocação, ainda pesa contra ele, comandante. No ano de 2015, ele foi denunciado aqui na Comissão de Direitos Humanos. Isso aqui é matéria do nossa página do Facebook, e aqui diversas reportagens. Ele foi acusado de assédio sexual por 2 policiais militares lá na cidade de Patrocínio. É o mesmo capitão, assédio de tenente, na época era tenente, contra policiais militares em Patrocínio, discutido na MG. Foi discutido na Comissão de Direitos Humanos. Está aqui a data da matéria, 25 de março de 2015. E está em condições aí, no vídeo? Tá? Nós vamos exibir o vídeo. É o mesmo capitão que vem cometendo essa série de abusos. Põe o vídeo aí. Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem consequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Sem censura. Uma punição mais rigorosa a um tenente da Polícia Militar acusado de assédio sexual. As vítimas falaram hoje na Comissão de Direitos Humanos. O assédio teria começado pelo Facebook em julho de 2012. Um tenente do batalhão de Patrocínio chamava as policiais no bate-papo. No início, eram elogios à beleza e ao trabalho delas, mas foi ficando mais pesado com o tempo. Com a minha negativa, ele passou a me chamar insistentemente e falou que me achava muito sensual, que se eu mudasse de ideia, era para me dar uma piscadinha sensual para ele. Falou assim que eu deveria ir mais vezes em Patrocínio, fora do meu horário de trabalho, porque eu não moro lá em Patrocínio, eu moro em Patos de Minas. Para ter um relacionamento fora do serviço com ele. Com a insistência do superior, elas e outros policiais criaram coragem e comunicaram ao comando do batalhão. Depois disso, o tenente apagou o perfil do Facebook e começaram os assédios morais, com outros tipos de perseguição, como ameaças de transferência e nas avaliações de desempenho, que influenciam diretamente na carreira das policiais. Nos anos anteriores eu tinha recebido nota não menos de 9,5 em todas as avaliações, a mesma função que eu sempre desempenhei. E nesse ano ele me deu nota 6. Tive uma comunicação disciplinar dele alegando que eu deixei uma viatura suja, sendo que eu tinha N testemunhos ao meu favor falando que eu não deixei. O tenente acusado de assediar as policiais foi transferido de batalhão 2 anos após a denúncia. Convidado para participar dessa audiência pública, ele encaminhou à comissão um atestado médico de tratamento por problemas psicológicos para justificar a ausência. Os deputados encaminharam uma denúncia de assédio moral e improbidade administrativa para o Ministério Público Estadual. Eles querem também que a Polícia Militar envie os resultados das investigações à Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos obrigar a Polícia Militar, através de requisição, que se faça uma abertura de inquérito criminal contra esse moço. E mais que isso, já temos até decisões dos tribunais superiores em que há caso de demissão por improbidade administrativa nos casos de assédio sexual e assédio moral. Durante a reunião, a Corregedoria de Polícia Militar disse que soube dessas denúncias na última sexta-feira. Está ainda aguardando informações do processo para então discutir e punir o tenente. Bom, esse hoje é o capitão Paulo César Pereira Chagas, que
que é o atual comandante dessa companhia. Porque, comandante, eu, nas considerações iniciais, a gente não poderia deixar de trazer aqui as denúncias que nós recebemos, porque, inclusive, o capitão, ao responder aqui à Assembleia, disse que não viria. Não sei se houve orientação por parte do senhor para que eu não comparecesse, ou se essa foi uma deliberação dele mesmo. Até bom o senhor já aproveita, nos informa se foi o senhor mesmo que deu a ordem para ele não comparecer à audiência pública, ou se foi uma decisão do próprio capitão. A presidência, inclusive, registra e agradece a presença dos alunos da Escola Estadual Professor Maximiliano Lambert, de Córrego do Bom Jesus, que deve ficar ali bem próximo de Caratinga, não é isso? Não? Cambuí? Uai, não vai aqui. Eu estou confundindo. Sou de Minas. Sejam muito bem-vindos. Qual que é o ano? Qual que é o ano? O período? O ano? Primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Sejam bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tá bom? Comandante, o deputado Eduardo Bexi, Vossa Excelência, deseja fazer alguma consideração inicial? Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, Coronel PM Piastro Nascimento, a quem eu abro as minhas palavras e quero aqui reprisar como a Comissão de Aprendizes abrimos o livro da lei e com essas palavras, com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Isso a gente aprende já com anterioridade, para que possamos, no dia a dia, ter essa responsabilidade. É muito importante o senhor Rodrigo estar conosco aqui, para que possamos tirar todas as dúvidas. E cada uma delas, ao serem tiradas, eu tenho certeza que vamos fazê-lo com o instrumento que essa casa sempre teve, e que nós temos o aprendizado na nossa vida, e aqui são 3 irmãos com muita distinção, responsabilidade, porque tudo que precisar de ser apontado e investigado, eu tenho certeza que assim será. Até porque nós mineiros temos orgulho e reconhecimento de todo o Brasil que a nossa Polícia Militar é a mais bem avaliada. Isso nos dá muita alegria. A gente que viaja e quando nos identificam, seja em qualquer lugar, o mineiro é muito fácil de identificar, a nossa pronúncia, o nosso jeito carinhoso, responsável em ser. Então sempre vem os elogios para a nossa Polícia Militar. E eu quero aqui reforçar ao Coronel Piastro que esse sentimento ele sempre aumenta, ele sempre tem a sua luz cada vez mais forte. Isso é trabalho que não é só do senhor, mas de todos aqueles e aquelas que fazem e que já fizeram a nossa Polícia Militar. O Rodrigues é um dos membros que valoriza essa casa e na sua juventude, quando o homem teve a sua formação na Polícia Militar, é uma pessoa muito preparada, aguerrida, correta, Então nós temos aqui a oportunidade de oportunizarmos aos mineiros um debate de muita, mas de muita qualidade e capacidade. Por isso eu faço essa abertura. Eu quero saudar também os alunos da Escola Professor Maximiliano Lambert. Eu não conheço ainda Córrego do Bom Jesus, não conheço, mas me foi solicitado um recurso para essa escola, ele foi depositado no mês passado. A senhora é diretora? Não. O presidente da Câmara. O presidente está aí. Eu mandei 100 mil reais. Era a princípio para comprar ventiladores, ou ar-condicionado, comprar equipamentos para a escola. Não conheço, vou lá fazer uma visita. E é uma feliz coincidência ver os alunos aqui hoje visitando. Aqui, o comandante da Polícia de Minas Gerais. Esse homem é aquele que responsabiliza toda a nossa Polícia Militar. Aqui, o ex-militar da Polícia Militar o ex-militar, hoje deputado estadual, com 6 mandatos, Rodrigues, 7 mandatos como deputado estadual. E eu,
Aqui no meio eu sou o Duarte, sou de Campo Belo, fui vereador, fui prefeito, estou no meu 5º mandato de deputado estadual, sou atual 2º vice-presidente da Assembleia. Então, apresentados, eu quero dizer, Rodrigues, que eu tenho muita convicção de que aquilo que foi colocado por Vossa Excelência será, se não já está sendo investigado, analisado, aqueles que necessário forem punidos, eu tenho certeza que serão punidos, né? E eu só queria fazer essa abertura, Coronel, para dizer do prazer de recebê-lo aqui. Porque todas as vezes que me dirigi ao comando da Polícia Militar, seja para resolver uma questão, para uma questão de ordem, um conhecimento, o senhor sempre teve uma distinção muito especial pelos membros desse parlamento. Sente de perto a responsabilidade que o senhor tem e conosco também de compartilhar essa responsabilidade, porque nós somos deputados estaduais e temos as nossas responsabilidades no nosso Estado, né? Não é só dos bons costumes, das boas práticas de educação, mas nós temos responsabilidade. Levar ao conhecimento da Polícia Militar aquilo que nós vemos que não está correto, mas também elogiar quando for necessário. É muito importante elogio, o reconhecimento, porque o reconhecimento ele nos faz sentir ainda mais responsáveis por aquilo que estamos fazendo. Então, eu também, em algum momento, posso até ter levado ao senhor alguma sugestão de uma prática que não esteja correta, mas, na grande maioria, quase todas as vezes, eu fui também para elogiar, reconhecer, né? E o senhor, em tão pouco tempo, tem demonstrado ser esse homem de coragem, que ama o que faz, com responsabilidade, e eu vejo que a Polícia Militar, a cada dia, ela cresce, porque os seus comandantes vêm preparados, formados e dedicados, assim como o senhor é. Então, vamos estar aqui lado a lado, tenho certeza que todas essas colocações feitas serão respondidas, e a minha participação aqui, como segundo vice-presidente, não poderia ser diferente de receber o senhor aqui, na condição de vice-presidente, em nome do presidente Tadeu. Eu saúdo a presença de Vossa Excelência e estamos aqui, não somente para dar as boas-vindas, mas para reconhecer o trabalho da Polícia Militar. Seja bem-vindo, vamos à audiência, que ela será muito importante para nós e para todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse momento na Comissão de Segurança Pública, da qual o colega, o irmão Sargento Rodrigues, a preside com muito denoto. Bom dia a todos. A presidência agradece as contribuições do deputado Eduardo Bechi. É feita a confusão, é Bom Jesus do Galho, ele está do lado de Caratinga. Quando vocês falaram Córrego do Bom Jesus, eu acabei associando a cidade lá do Galho. É Bom Jesus do Galho, né? Inclusive já tive até a experiência de lidar com alguns vereadores. Comandante, feito essas considerações iniciais aqui, que a gente fez aqui, nós não fizemos um detalhamento enorme, exatamente para que não ficasse longa a minha fala, mas durante a fala do senhor a gente vai fazendo algumas outras intervenções e também alguns questionamentos à medida que a fala do senhor for tiver em andamento. Também registro a presença aqui do presidente da Associação dos Oficiais, o coronel Eurico Cirilo, da vice-presidente, a coronel Rosângela, também vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Comandante, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, é um prazer para a Polícia Militar participar dessas reuniões, na medida em que a instituição pode responder os diversos questionamentos e pontos que estão trazidos a essa Casa Legislativa no que tange ao melhoramento dos serviços prestados pela Polícia Militar. Sempre que enxergarmos essa possibilidade, senhor deputado Eduardo Bechi, de melhorarmos os serviços prestados à sociedade mineira, a Polícia Militar vai estar aqui com todas as informações e de ouvidos abertos àquilo que a população, principalmente a população de Minas Gerais, tem a acrescentar a respeito do nosso serviço. Segundo o vice-presidente da mesa, deputado Eduardo Bechi, agradeço o posicionamento inicial do senhor e reconheço que essa gentileza, ela demonstra também o respeito que a Assembleia Legislativa tem pela Polícia Militar de Minas Gerais. Sempre que recorremos à mesa diretora, todo o amparo jurídico, de conselho, é sempre dado de muito bom grado e de muita vontade pela Assembleia Legislativa, e não é
E é por isso que as nossas relações são sempre muito bem conduzidas e cordiais. Eu agradeço a presença rápida também dos alunos da escola do Corpo do Bom Jesus. É um prazer vê-los aqui. Senhor Coronel Celito, senhora Coronel Rosário. Bom, senhor presidente, vou iniciar aqui já com respostas diretas, né, aos questionamentos que o senhor fez. O senhor sabe muito bem, por ter participado durante algum tempo da nossa instituição, como membro ativo, como militar ativo. A Polícia Militar preza muito pela apuração isenta e altamente responsável de todos os casos que chegam à nossa instituição. Então, eu vou solicitar essa semana ao senhor, ao gabinete do senhor, informações, documentação formal a respeito dessas denúncias que o senhor recebeu, para que nós possamos, de fato, apurá-las e verificar se existe alguma quebra da conduta ética que nós, policiais militares, temos, principalmente em relação ao assédio moral que o senhor insiste em colocar na pauta. Então, para que nós possamos fazer uma apuração isenta e para que eu possa trazer uma resposta oficial, eu vou encaminhar ao gabinete do senhor um pedido de informações com cópia dessas denúncias para que a gente possa dar o andamento correto, processual, que nós precisamos fazer. Eu entendo, senhor deputado Duarte Bechir, que a Assembleia, a ela é dada a competência, principalmente a Comissão de Segurança Pública, de receber requerimentos, denúncias, né, e nós, órgãos, prestadores de serviço do Estado, para que a gente possa corrigir as nossas atitudes, é prudente que nós recebamos essas denúncias, que nós tenhamos materializado o contexto, o conteúdo dessas denúncias e principalmente dos denunciantes, para que a gente possa dar uma resposta qualificada, principalmente à Comissão de Segurança Pública. Então, senhor deputado presidente, eu encaminho para o gabinete do senhor um requerimento essa semana, solicitando formalmente todas as peças que o senhor utiliza para realizar essas denúncias, principalmente em relação aos nossos programas de incentivo à produtividade. Senhor deputado Duarte Bechir, eu quero fazer um posicionamento aqui, enquanto comandante-geral da Polícia Militar. Estarrecedor para mim não é incentivar que os agentes de Estado produzam, dentro daquilo que é previsto em lei, resultados positivos à sociedade. Estarrecedor para mim é que haja um antiprograma a isso, com uma vontade de desincentivar que os agentes de segurança pública trabalhem em prol da sociedade. O que os nossos programas de incentivo à produtividade contêm são pontos que levam a nossa tropa a focar ações que nós precisamos realizar. Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, extrapola as competências legais ou as prerrogativas que nós policiais temos. Então, eu acredito que não há o que se dizer que nós estamos ferindo qualquer lei. Na verdade, o programa de incentivo à produtividade, ele orienta quais são as ações que são mais valorizadas para que o policial seja incentivado a produzir. Senhor presidente, nós temos de fato, em algumas cidades pequenas, onde a rotina de trânsito ela incomoda muito a dinâmica social, e nós temos, principalmente nas unidades especializadas, e nas unidades especializadas de trânsito urbano e trânsito rodoviário, ações voltadas para a fiscalização de trânsito e orientação. E todas essas ações, elas seguem absolutamente as condutas e as regras estipuladas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Entendo que se um policial militar confeccionar um auto de infração de trânsito desobedecendo o que está previsto dentro do Código de Trânsito, aí sim, nós devemos discutir isso aqui na Assembleia, porque aí nós estamos, no mínimo, diante de cometimento de um crime. Mas enquanto ele estiver fiscalizando o trânsito e encontrando irregularidades, e o que o Código de Trânsito determina é o auto de infração de trânsito, nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional, principalmente dentro de um país
que viu o número de acidentes de trânsito e as mortes de trânsito aumentarem significativamente. Não é à toa que o plano estratégico para esse quadriênio da Polícia Militar de Minas Gerais envolve ações de trânsito urbano e ações de trânsito rodoviário. Os PIPs, ou os Programas de Incentivo à Produtividade, eles obedecem à Lei 14.310 e eles obedecem também à Resolução 4220, que tem vinculação com as premiações ou as recompensas que a Polícia Militar aplica para aqueles que extrapolam positivamente as suas atividades. Então, nenhuma recompensa atribuída a esses PIPs, elas excedem aquelas que a própria Resolução 4220 determina. O que os comandantes locais fazem é estabelecer metas para que a atuação da Polícia Militar seja mais efetiva, de acordo com as suas funções momentâneas e específicas. Em relação à utilização de aplicativos, de fato, eu acredito que nós nos encontramos, senhor deputado presidente, diante de um grande dilema, né, que é proporcionar aos agentes de segurança pública, eu falo no meu caso, dos policiais militares, bases de dados e suporte computacional para que as nossas ações fiquem mais efetivas, e são diversas, inúmeras bases de dados que utilizam recursos espantosos de integração de dados, ou deixar que esses policiais militares fiquem isentos de utilizar essas bases em razão do que é colocado pelo nosso presidente da comissão, que ele estaria utilizando recursos particulares para que ele consulte essas bases de dados. Na última reunião que eu estive aqui, também na condição de convocado, como sou hoje, eu disse do trabalho que a Polícia Militar tem feito junto ao governo do Estado para que a gente resolva essa questão da utilização de recursos próprios, principalmente vocacionados ou voltados para que o policial militar tenha acesso a todas as bases de dados e sistemas operacionais que são úteis à sua atuação. E eu entendo também o crescimento dos aplicativos de redes sociais no Brasil, não só a Polícia Militar, mas várias outras atividades, profissionais ou não, têm se baseado na utilização de aplicativos de rede social, principalmente o WhatsApp. Eu já vi nessa casa, senhor deputado Eduardo Peixinho, até mesmo denúncias aos deputados serem feitas por meio do WhatsApp, né? Como prova de que é um canal de comunicação talvez fundamental dentro da estrutura latino-americana e brasileira. Mas eu entendo que denúncias ao serviço público e denúncias à Polícia Militar, elas não podem simplesmente ser iniciadas por meio de informações de uma rede como essa. Por isso que eu vou pedir informações oficiais para que a gente venha startar o processo de apuração. Em relação à utilização do aplicativo WhatsApp, senhor presidente da comissão, de fato o senhor tem sido bastante combativo e eu dou razão por muitos dos pontos e aspectos que o senhor apresenta, e vou dizer ao senhor que tão logo o ofício do senhor chegue ao Comando Geral, e espero que seja o mais rápido possível, solicitando a não utilização do WhatsApp pela Polícia Militar, eu faço questão de cumprir imediatamente, tá? Porque nós, do comando da instituição, sempre avaliamos os benefícios e os malefícios que a utilização dessa rede produz. Os malefícios, de fato, são esses, né? O policial militar ele acaba utilizando recursos próprios para ter acesso ou para dar informações ao comando da instituição. Mas, por outro lado, se torna muito cômodo para ele também receber informações de um jeito muito mais rápido do que a própria intranet PM, do que ele tem que fazer ou orientações que ele tem que seguir. Então, tão logo esse ofício, senhor presidente, chegue para a gente, eu adotarei medidas imediatas para conter a utilização do WhatsApp na Polícia Militar. Os PIBs, eu retorno aos PIBs, eles são construídos, como eu disse,
é uma liberdade de ação que os comandantes, que os diversos comandantes em todos os níveis têm para incentivar a produtividade. Então, eles não orientam a execução ordinária, mas eles mostram para nossas tropas o que é melhor para que cada unidade nossa, para que cada missão nossa seja melhor executada e, obviamente, para que essa produtividade sirva como exemplo, eles são recompensados. De vez em quando, nós temos interpretações, ao meu ver, equivocadas sobre os interesses do BIP. Nós temos aqui em mãos alguns, eu vi que o senhor presidente também utilizou, isso é muito bom, né? Que notificações de veículos são pontuadas, sim, certo? Mas o interesse não é aumentar a carga tributária ou prejudicar a população. Muito longe disso, muito longe disso. O interesse é que a nossa tropa também fiscalize as ações de trânsito, tá? Porque nós temos, primeiro, diversos crimes sendo cometidos, aliás, a maioria dos crimes são cometidos utilizando os veículos. Nós ainda temos no estado de Minas Gerais um grande número de veículos roubados e furtados que nós temos adotado todas as ações para reduzir esse número. E o mais importante que está dentro do nosso plano estratégico é evitar os acidentes de trânsito com vítima e principalmente com vítimas fatais. Então, por isso que a maioria dos nossos PIBs, eles contemplam também autos de infração de trânsito. E geralmente, senhor deputado Duarte Bexiga, eles trazem um número, né? No que eu estou aqui aberto à mesa, que o senhor pode ver, ele fala o seguinte: até 5, certo? Então, o policial militar, no mês, até 5, ele recebe ponto. Mas o que é isso ele não recebe? Esse até 5, esse limite é justamente para que o policial não acumule pontos via essa atuação, que, eu reforço, ela é legal, certo? Então, tem números. E essas atuações, elas estão dentro de um contexto. Quando o senhor presidente apresenta uma perda de pontuação por crimes ocorridos em uma área, uma pontuação negativa, eu quero deixar claro para a sociedade mineira a preocupação do comando da instituição com o policiamento preventivo. Nós existimos essencialmente para evitar o crime. E todas as nossas unidades, todos os nossos recursos operacionais que são lançados diariamente, eles precisam ficar sincronizados, eles precisam ficar sintonizados na prevenção do crime. Então, quando uma guarnição nossa ela não consegue conter um crime, né, ela tem que mostrar que ela está preocupada com isso. Nós temos que mostrar por que aquele crime não aconteceu. E mostrar para o comandante da guarnição que a preocupação inicial dele é evitar o crime. Então, eu gostaria, senhor deputado presidente, que essas formas de estabelecer incentivos à produtividade não fossem compreendidas ou deturpadas como punição ao nosso policial. Muito pelo contrário, que elas fossem compreendidas como nosso desejo de fazer com que o policial militar esteja 100% orientado a ocupar posições dentro do terreno, a realizar ações que evitem o crime, certo? Melhor do que fazer um auto de infração de trânsito pela pontuação que está expressa aí, e eu acho que a gradação de números deixa muito claro, melhor do que fazer uma autuação de trânsito é evitar que o crime aconteça. Então, o BIP ele vem exatamente nesse sentido. Bom, se ele gera dúvidas, né, principalmente para essa casa legislativa que representa o povo mineiro, e se gera dúvidas, inclusive para alguns policiais militares, que de vez em quando insistem em não trabalhar, né, é claro que nós vamos, deputado presidente, melhorar a forma de redação. O que nós não vamos fazer absolutamente é deixar de incentivar a produtividade, principalmente em um momento em que lideranças incentivam a não produtividade. O senhor entende? A nossa responsabilidade com a população mineira é de 100% de atenção.
confundirmos momentos ou necessidades não é um caminho prudente e honesto para a nossa população. Então, quanto mais se incentiva o não produzir, mais nós incentivamos a produção. E uma coisa não substitui a outra. Senhor deputado presidente, o senhor citou aqui, de fato, um inquérito que foi instaurado contra um dos nossos oficiais. Esse inquérito já foi solucionado, né? Bem como um procedimento administrativo também já foi realizado e solucionado. Eu gostaria muito que, na primeira oportunidade, se o senhor ainda não recebeu a solução, principalmente do inquérito, porque o senhor falou em cometimento de crime e não de transgressão disciplinar, que o senhor nos solicitasse a cópia dessa solução e que fosse também demonstrado que o fato chegou para a gente, nós apuramos, chegamos às nossas conclusões e mandamos para a justiça, né? Eu falo muito, senhor deputado Eduardo Peixe, que como a nossa tropa ela convive com atritos sociais permanentemente e a Polícia Militar faz questão de apurar todos os fatos e aplicar sanções ou não, né? E a maioria dos casos a nossa tropa não é sancionada porque ela faz as coisas diante do que é previsto em lei. O importante não é a portaria, o importante é a solução, né? A portaria, de vez em quando, ela traz fatos que ainda não estão materialmente presentes ou confiáveis. A solução que é o importante. Depois que se tem a solução, nós temos que dar atenção para ela. Estamos à disposição. E em relação à presença do senhor capitão, para encerrar minha fala, senhor presidente, felizmente a Assembleia corrigiu nos últimos dias, nas últimas horas, a natureza da presença do capitão aqui, transferindo para a condição de convidado. Eu entendo, também sou um regimentalista, né? E eu uso o regimento não para atrapalhar, senhor deputado Eduardo Peixe, o andamento das coisas, mas principalmente para fazer as coisas do jeito certo. Entendo que a Assembleia Legislativa ela tem competência para nos convocar secretários de Estado, mas não os nossos servidores. De fato, eu orientei que o capitão não iria comparecer, como nenhum outro vai comparecer sob essas convocações, mas felizmente a Assembleia corrigiu a natureza e colocou aqui como convidado. E cabe a qualquer comandante-geral, independente se nós temos uma praça, um oficial, sendo acusado de alguma irregularidade, cabe ao comandante-geral a defesa da tropa, e é isso que eu vou fazer todas as vezes que um soldado ou um coronel forem acusados de alguma irregularidade. Eu estarei aqui presente para fazer essa defesa, porque esse é um compromisso que qualquer comandante-geral tem que ter em defesa da defesa legítima da sua tropa. E fico à disposição para os demais questionamentos. Bom, vou começar pela última intervenção do senhor. Eu acreditava que a função do comandante-geral não iria aqui explicitamente fazer defesa. De ouvir os fatos e apurar com o devido rigor que a lei assim determina. Não é papel do senhor advogar em defesa de policiais militares. Defender o interesse da instituição, aí sim, é dever institucional que o senhor tem. Agora, fazer a defesa aqui, isso compromete, inclusive, a lisura da função do senhor à frente enquanto comandante-geral. Eu queria destacar para o senhor o seguinte, comandante. Eu tive a oportunidade, o senhor falou por 20 minutos, deixei o senhor bastante à vontade para concluir. Mas vamos voltar aqui agora, primeiro no PIP. PIP, comandante. Coronel de polícia, capitão de polícia, major de polícia, não tem competência para legislar. O PIP é um ato ilegal. É um ato ilegal. PIP não tem legitimidade e legalidade para criar punição como tal pontuação negativa ou não. Mas não sou eu que disse isso não, comandante. Nós temos uma lei que rege um processo administrativo amplo de toda a administração pública. Artigo 4º, Lei 14.184 de 2002. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. E aí, comandante, esse mesmo dispositivo foi levado para dentro dos estatutos militares no artigo 34 da Lei Complementar 168, que é Estatuto dos Militares do Estado.
Somente a lei poderá condicionar o exercício do direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Então, quando o senhor defende aqui o PIB, e aí agora nas últimas falas do senhor, o senhor demonstrou claramente, cadê o ofício? Está aí? Em relação ao ofício, o senhor falou, olha, o senhor encaminha o ofício, comandante, no dia 3 de julho, ou seja, há 14 dias atrás, a Assembleia encaminhou para o senhor, através do primeiro secretário, comunico que o requerimento 7394, 7396, 7398 e 7301 de autoria da Comissão de Segurança Pública, dirigido a Vossa Excelência, foram publicados no Diário Legislativo nesta data e podem ser acessados no site da Assembleia por meio do endereço eletrônico. 7396, a Comissão de Segurança Pública, atendendo o requerimento do deputado, aprovada a 32ª reunião extraordinária, realizada no dia 21 de junho de 2024, solicita a Vossa Excelência, nos termos da linha A, do inciso 3 do artigo 130 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para que seja assegurado que a corporação se abstenha de adotar medidas que imponham ou obriguem policiais militares a utilizar os aplicativos de mensagens instantâneas ou participar de grupos oficiais de WhatsApp, notadamente, grupos oficiais, entre aspas, notadamente sem a devida provisão financeira, respeitando-se nesses casos a voluntariedade ou a facultatividade dessa utilização pelos militares, ressaltando que o requerimento decorre da primeira reunião especial da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 20 de setembro de 2024, para receber informações sobre a gestão da Polícia Militar, quando aqui o senhor compareceu. Olha, grampei aqui o ofício e faço favor, entrego para o comandante, já que talvez ele não tenha recebido ainda, pelo volume de correspondência que ele deve receber. Comandante, eu anotei aqui algumas falas do senhor, e o senhor falou logo no início para encaminhar, que o senhor vai oficiar, o senhor não precisa perder o tempo de oficiar ao gabinete desse parlamentar. A comissão fará pelas vias formais, institucionais, todas as denúncias. Lembrando o senhor que eu jamais falaria para o senhor quem é o denunciante, sob pena dele ser perseguido, como foi as policiais militares, e o capitão continuou a prática dos abusos de autoridade. Até porque, comandante, constitucionalmente o deputado tem prerrogativa de receber a denúncia e não revelar a fonte, mesmo como testemunha em juízo. Então, o senhor receberá todas as falas minhas aqui, o senhor terá. Mas o senhor vem aqui dizer que esse PIB não é ilegal. Bom, então o que nós estamos fazendo com essa parada? Essas leis. Foi exatamente isso aqui que o jurista, o grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, disse logo no início. E eu faço questão de repetir, talvez o senhor não tenha prestado muita atenção na leitura. Nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria, memorandos, PIPs ou quejanos. Foi isso que Celso Antônio Bandeira de Mello falou. Quem sou eu, comandante? Eu sou um advogado principiante. Quem disse isso foi Papa do direito administrativo. Então, princípios da administração pública estão sendo violados. E onde nós encontramos isso aqui? No próprio Código de Ética e Disciplinas Militares. Em que pese, eu já tenho reproduzido esses dois dispositivos, diz o seguinte, artigo 9º, inciso 2, observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. Que princípio o capitão observou? Que princípio o comando do 31º Batalhão observou lá em Lafayette? Que princípio o comandante da 160 CIA observou do 6º Batalhão lá em Valadares? Nenhum princípio. Digo mais, inciso 6º do artigo 9º da Lei 14.310, que é o Código de Ética e Disciplinas Militares. Cumprir e fazer cumprir as leis e códigos. Ainda faltou aqui, comandante, nós vamos alterar. E eu falo para o senhor aqui, eu vou pedir assessoria, e quando eu fiz essa leitura, quando eu fui relator dessa matéria, eu não era advogado. Fui relator dela em primeiro e segundo turno de 2002. Mas hoje eu já sou advogado. Desde 2011 eu sou advogado. Então, comandante, aqui, inclusive,
fazer cumprir a Constituição da República, as demais leis, códigos e os memorandos. Só que, comandante, culturalmente, e inclusive foi objeto de monografia do meu curso de Direito, onde, graças a Deus, com muita concentração, com muita disciplina, eu tive a oportunidade de escrever 71 páginas, a gente sabe que é cultural na instituição. É a cultura do memorando. Só que a pirâmide constitucional, a pirâmide das leis na instituição Polícia Militar e alguns outros órgãos de administração pública, começa primeiro o memorando, depois o decreto, depois a lei ordinária, depois a Constituição do Estado, depois a lei ordinária federal, depois a lei complementar federal, para depois chegar na Constituição da República, para depois chegar nas cláusulas pétreas e nos direitos fundamentais, que é o ápice do arcabouço jurídico. Parece que começa comemorando. O PIP, comandante, que eu apresentei isso aqui, é ilegal. Ele é ilegal. E eu esperava que o senhor aqui, apresentando o documento aqui para o senhor, fazendo a leitura, que a posição do senhor seria de imediatamente nós vamos providenciar que esse PIP seja realmente alterado em conformidade com a lei. Eu não estou pedindo ao senhor para alterar em conformidade à minha vontade, não é a minha vontade e nem a do senhor que tem que prevalecer, nem do APX, é a vontade da lei, porque nós estamos submetidos aos princípios da administração pública. Eu, o deputado APX, o senhor e todos que são servidores públicos aqui, em exercício, estão submetidos aos princípios da administração pública. Então, comandante, o senhor usou aqui o termo desincentivar. Não, comandante. Quem está desincentivando os policiais militares a trabalhar, sabe quem é? Chama-se Romeu Zema. É ele que está desincentivando. Quando ele entra dentro da associação dos oficiais, com os dois aqui presentes, o coronel Ailton Cirilo e a coronel Rosângela, vai lá dentro da associação, em setembro de 2022, e fala: olha, nós vamos garantir a reposição da inflação para os senhores, porque os senhores têm direito. Quem desincentivou foi o próprio comandante em chefe das duas polícias. Foi ele que desincentivou, porque ele já tinha um precedente de ter assinado uma ata e descumprido. Então, comandante, hoje um policial militar tem qualquer incentivo para trabalhar por causa do governador. E digo mais, até mesmo pelo senhor. Quando o senhor veio aqui e falou que é contra a promoção, quando o senhor falou que está rodando pelo interior do estado, falando que vai aumentar o intertício, quando o senhor vai lá em Poços de Caldas e fala que os militares vão ter que pagar 13,5%, elas falam do senhor que chegaram para mim. Isso é desincentivar. Que qual é o incentivo que o nosso policial militar vai ter? Saber de todas as trovoadas. E agora, nós estamos com a guilhotina em cima do pescoço, porque ontem o ministro Fachin disse que o prazo é só 1º de agosto. E agora os deputados terão que votar. Não com o meu voto, o voto é contra. E aí nós vamos viver sob a égide do regime draconiano, maquiavélico, que vai meter uma camisa de força em toda a administração, em todos os poderes do Estado durante 9 anos. Então não precisa ninguém para desincentivar. Agora, é diferente ameaçar e desincentivar. Ameaçar, comandante, foi o que o capitão Paulo César Pereira fez quando ele disse no grupo de WhatsApp, quando ele ameaçou, e foi aqui que eu exibi. Agora, eu estou aqui, comandante, com o print de uma ordem dada pelo capitão, e ele diz o seguinte: motorista militar mais moderno da equipe, no horário reservado à instrução pré-turno, deverá publicar dispositivo da equipe no grupo do aplicativo do WhatsApp da 7ª CIA. Demandas apresentadas no grupo do WhatsApp da 7ª CIA PRV, Copom, SOF. Quem diz que o capitão pode obrigar o policial militar comandante a usar o aparelho celular dele e falar assim: olha, baixa o aplicativo do DR. Está aqui os prints, comandante, está aqui os aplicativos, está aqui, ó, eles mandaram todos. Está aqui os aplicativos, ó. Olha aqui os aplicativos. Mandaram os aplicativos aqui, ó. Está aqui, ó, DR. Estão todos aqui, ó. Eu estou mostrando os seus aplicativos. Eles estão aqui. Agora o policial militar, deputado Bexi, ele tem que pegar o aplicativo do DR, baixar aqui no seu celular e aplicar multas pelo aplicativo. Mas não foi o comando da PM, não foi o governo do estado que deu, não. E ele paga a conta.
Isso foi cheio de dados, de vídeo, de fotos, 4 turnos em diversas cidades dessa companhia. Aí eu pergunto, e aí nós precisamos de quê para o senhor emanar uma ordem dessa? O senhor comandante-geral, o senhor pode simplesmente falar assim, está caçado o memorando X, o senhor pode dar essa ordem, porque a ordem do senhor será legal, porque não está em conformidade com a Constituição da República, a Constituição do Estado, com o Estatuto, com a lei que rege o processo administrativo disciplinar em outro Estado. Dizer para esse capitão que ele não está cometendo abuso de autoridade, e ele veio no grupo, ainda ameaça o policial, porque o policial tirou o print e mandou para a blogueira. Só que eu recebi foi dezenas de prints, foi dezenas de prints. Falou, deputado, o senhor fez muito bem em ter chamado ele aí. E a convocação se deu, comandante, pelo fato do capitão não ter vindo. Então, como nós tínhamos o requerimento de matéria correlata, então vamos então chamar o capitão, vamos chamar o comandante-geral, que pelo menos assim é a autoridade que pode dar ordem direta para fazer cessar. Então, aquilo que o senhor me pediu, o senhor já recebeu em mãos agora o ofício da Assembleia, já fazendo a solicitação do senhor desde o dia 3 de julho. O que nós não podemos é conviver com essas 7 irregularidades e achar que vai continuar assim, tudo assim. Então, trabalho tem feito, é o trabalho que tem feito ao governo do Estado. É isso. Se gera dúvidas, não tem dúvida não, comandante. O PIP apresentado aqui, não tenho dúvida, é ilegal. O senhor tem que determinar, se o senhor fizer a leitura aqui do PIP, não trata-se de uma operação não, porque na Polícia Militar funciona o seguinte, a seguinte cultura interna. Cultura, é cultural. Eu faço um memorando, todo mundo sabe que é ilegal, se eu não cumprir eu sou punido. E aí eu fico com a mercê do memorando. E o memorando é ilegal, está ao arrepio da lei. Então, comandante, o senhor pode ter certeza, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo, né? Está aqui, ó, 160 companhia. Ao executar a operação, produzir mídias, fotos ou vídeos das ações e publicar no grupo da CIA. Eu pergunto, é legal? Nós temos um grupo aqui, comandante, de deputados. O presidente não briga, não. E esse aparelho, o aparelho não foi compra pela Assembleia, não, mas a conta é paga pela Assembleia, igual a do senhor. O senhor paga pelo Estado. A minha é paga pela Assembleia, mas não o presidente, porque o membro da mesa está aqui. Pergunta a ele se algum dia o presidente baixou alguma diretriz ou pediu. Aqui o deputado entra no grupo dos deputados a hora que quer e sabe a hora que quer. Então, o que nós não podemos permitir, é ilegal. Agora, quando o cidadão faz uma denúncia aqui, comandante, a opção do cidadão de utilizar o seu aparelho celular para encaminhar a denúncia de qualquer autoridade com o órgão é sua faculdade. Não tem ninguém obrigando. Ele utiliza a hora que ele quer. Se o policial utilizar, comandante, o seu aparelho celular para trabalhar como faculdade, o senhor pode ter certeza, esse assunto nunca será tratado aqui com o senhor. Mas enquanto estiver obrigando ao arrepio da lei, é nosso dever de fiscalizar. Nós não vamos permitir que continue assim. Então eu espero que o senhor, né, entenda a nossa preocupação, que o PIP é ilegal, esse capitão é reincidente, né, ele não pode continuar praticando isso livremente, porque da primeira vez foi assédio moral e sexual às policiais femininas que aqui chegaram. E olha que foi em 2015, se fosse hoje, a repercussão disso seria de uma dimensão enorme. Mas simplesmente tiraram o patrocínio e botou em patos. Aquela história do sapo, não me joga na pedra, né? Me joga na água, jogou na água. Tirou de patrocínio e levou para patos. Não houve punição. Na prática não houve punição. Então eu queria deixar isso aqui consignado para o senhor. Está aqui, ó, o print das... Né, e o senhor vai receber isso aqui, o senhor tem certeza, oficialmente para a comissão. Eu já orientei aqui os consultores que faça de forma individual. Nós vamos tratar do assunto da 7ª Companhia Rodoviária, nós vamos tratar da Companhia 160 de Valadares, nós vamos tratar todos os requerimentos distintos, nós vamos tratar do PIP,
lá de Lafayette, mas olha aqui, comandante, aplicativo, são centenas de mensagens diárias, pois todas as unidades, em todos os turnos, ao iniciar e ao finalizar, têm a determinação para fazer o lançamento do grupo da CIA. Qual por isso que acontece aqui? Qual soldado, o cara vai pagar celular, vai pagar o armazenamento de dados? Há poucos dias aqui, o pessoal do Google mandou aqui uma cobrança minha para armazenamento de dados, aumentou para R$49 por mês. Eu não quis, eu não aceitei. Eu já pago R$9,90, achei caro. Agora imagina o nosso policial, que está lá na ponta da linha, sendo obrigado a utilizar. E o pior, ele está deixando. Se ele esquece o telefone do cara, aquilo fica a noite inteira, toda hora caindo. Se ele esquece no volume. Então toda hora chega uma mensagem, porque tem esse negócio se é de madrugada, se não é de madrugada, porque a operação está ocorrendo. Bom, deputado, mas o policial ele precisa ter informação, ele precisa acessar determinadas informações que é valiosa para ele. Então deixa, comandante, a faculdade. Não obrigue o policial militar a tomar, a fazer esse tipo de coisa. Porque se você obriga, você acaba cometendo um abuso de autoridade. Eu espero, comandante, que o senhor tome providências imediatas diante das denúncias que estão sendo feitas. Porque há um princípio também na lei, eu queria que a consultoria levantasse a lei, né, que ela me fala na memória agora, mas existe um princípio, comandante, que diz o seguinte: a autoridade, ao tomar conhecimento, o senhor está tomando conhecimento. Aqui, através da Comissão de Segurança Pública, os documentos estão sendo apresentados. Com notas taquigráficas sendo gravadas em áudio e vídeo pela TV Assembleia. E, inclusive, transmitido pelo canal YouTube da TV Assembleia. A TV Assembleia está transmitido pelo YouTube. Então, se o senhor, ao tomar conhecimento do fato, o senhor já de imediato, o senhor não precisa nem receber os ofícios com os documentos aqui, mas o senhor fique absolutamente tranquilo que eu faço questão de cada denúncia que foi feita aqui ser materializada em requerimento da Comissão de Segurança Pública. E eu espero que as providências, comandante, sejam tomadas de imediato e não seja feita a defesa prévia dos policiais militares que aqui foram trazidos. Aqui, são o rosto, né, que o vídeo nos exibiu, das policiais femininas que foram assediadas por esse capitão. Então, não é de hoje que o capitão já é contumaz nessa prática. Está aqui a ameaça. Se a política fizer do grupo dele, 7ª CPRB, se alguém não concorda, seja homem e me fala. Não joga sujo, não. Isso não é comportamento do capitão. O capitão tem que cumprir a lei, não pode ameaçar. E ameaçou por escrito dentro do grupo do WhatsApp. Aqui já é motivo de sobra. Já seria motivo de sobra para abrir no mínimo aqui, uma sindicância administrativa para que eles. Por fim, comandante, tem um outro assunto, já que nós estamos falando de mídia, de WhatsApp, já que o assunto é matéria popular. Eu recebi esse e-mail aqui ontem. Peço encaminhar ao deputado a oportunidade de cobrar da corregedoria, que eu tinha pedido aqui a presidente da corregedoria, o senhor sabe também, o corregedor não veio porque está de férias, justificou de forma correta, e também do comandante-geral, de forma e modo geral, os procedimentos que estão punindo militares sem obedecer à cadeia de custódia digital, com meros prints facilmente manipuláveis, sem perícias nas máquinas de origem e nas máquinas onde foram feitos os prints. Deputado Deixi, Vossa Excelência também é advogado. Vossa Excelência, quando receber uma ameaça, Vossa Excelência sabe disso. Se ela chegar via WhatsApp, se ela chegar print, o que o advogado deve fazer? Ele deve pegar o celular, deve encaminhar um cartório e registrar a ata notarial. Aí sim, o que a PM está utilizando? Está pegando os prints e está movendo processos administrativos à torta e à direita. Por quê? Ninguém quer ir lá seguir a risca o que a lei determina. E aí todos que estão subindo também estão sendo seus defeitos anulados. Então, comandante, agora aqui é um pedido que eu estou fazendo para o senhor antever, meu deputado,
estão utilizando prints de WhatsApp sem obedecer os princípios do devido processo legal. Ou seja, se o senhor recebe uma ameaça, o senhor, por exemplo, fez uma denúncia, inclusive, contra um sindicato há pouco tempo atrás, o senhor vai aqui, chega via internet, ou o senhor pega a mídia, se for vídeo ou áudio, vai até o cartório, ou print e faz a ata notarial. Que aquilo ali, sim, o juiz entende como um documento válido. Mas eu estou aqui com o ofício dos policiais militares denunciando. Comandante, o senhor também não pode esquecer. Eu pedi a assessoria jurídica, antes da gente fazer essa audiência pública, enriquecimento e risco do Estado. Esse é um ponto que me levou a cobrar do comando da Polícia Militar e do governo do Estado. Se eu pego o meu aparelho, pago a minha conta todo mês e pago também para armazenamento de dados, eu estou pagando. Se veio o comandante da 7ª CIA PRV ou de qualquer outra companhia ou batalhão e obriga a esse militar a ficar no grupo e a receber essas mensagens, ele usa a internet dele, primeiro ele usa o aparelho, a linha telefônica dele, o aparelho físico, certo? Que vai desgastando, porque manuseia o tempo todo, desgaste. Há aqui um desgaste do bem, tá certo? Uma depreciação do bem, que está sendo manuseado toda hora. Ele utiliza a conta telefônica dele, a conta que ele paga com o provedor e da internet, com os dados que vão chegando. Aí eu pergunto, vamos ficar com o enriquecimento e risco do Estado. O que me chamou a atenção, comandante, quando eu comecei a tratar dessa matéria, foi isso. Esse enriquecimento e risco não pode continuar. Então nós temos aqui a previsão, no artigo 884 do Código Civil, da 10.406 de 2002, que é o mais novo Código Civil, que substituiu aqui o Código de Bevilacqua, né, de 1916. Então, não podemos deixar o policial pagar agora. Se o governador tivesse pelo menos feito as recomposições salariais, dada a inflação que ele deveria dar, eu entendo que talvez o policial não estivesse aqui reclamando para poder sair do grupo. Talvez o policial estivesse até sossegado. Então, eu repito, se tem alguém que desincentivou o policial a trabalhar, foi o governador, quando não honrou com a sua palavra, quando não cumpriu nem mesmo aquilo que ele assinou. E aí é óbvio que esse policial não será incentivado a trabalhar. E é por isso que os nossos sindicatos e associações estão nas cidades polos, de forma legítima, democrática, transparente, botando cara, com os caixões representando inclusive o número de suicídio da corporação. Está aqui o presidente das ações sociais, está aqui os outros integrantes aqui da MASP, né? Estão protestando nas cidades polos. Por quê? Exatamente pela falta que o governador descobriu. Essa é uma realidade enfática, essa não tem como fugir. E eu fico imaginando como é que fica o coronel Civil e a coronel Rosângela, de lembrar que o governador teve dentro das associações, o coronel Civil me convidou, deputado, o senhor vai estar por aqui? Eu falei, comandante, eu estou em Manhuaçu, estou saindo aqui de Manhuaçu, eu lembro como se fosse hoje, coronel. Eu estava saindo de Manhuaçu, parei ali no trevo de Realeza para continuar a ligação. Eu falei, olha, eu não posso ir, vou pedir às 2 assessoras que vá lá, a jornalista que está aqui do meu lado, o Éder, que está no gabinete, comparecer dentro da estação. Falei, gravaram o governador assumir o compromisso. E eu imagino o senhor e a coronel Rosângela saber que o governador foi dentro das ações oficiais. Então, a falta de incentivo é pelos atos do comandante-chefe chamado governador, que não cumpriu várias vezes com a sua palavra com as forças de segurança. E aí a gente tem que ficar com esse tormento. E no caso militares o tormento é maior, viu, peixe? Maior, porque tem o IPSM, que hoje nós deveríamos pagar 8%, o Estado cobra de forma ilegal ao arrepio da lei, 10,5%, porque a lei foi julgada inconstitucional, com 2 acordos do Supremo, o senhor é advogado, o senhor sabe, 2 acordos por unanimidade, julgou o trecho da lei constitucional, que é a lei federal. Ele continua cobrando, eu estou com uma ação contra o Estado, já ganhei todas, por fim,
o juiz mandou um recado para o IPSM. Se continuar com a litigância de má-fé, haverá uma multa pecuniária enorme, pesada. Certo? Então, nós temos que conviver com o IPSM, com policiais denunciando aqui seria a falta de hospitais conveniados, corte de convênios da saúde, e agora, para acabar para aumentar o tormento, o regime de declaração fiscal. Então, não há policial militar na face da terra, policial civil, policial penal, policial educativo, bombeiro, que vai ter ânimo. Não há servidor nesse estado que tenha ânimo. Então, o desincentivo é do próprio governo, com a prática costumeira. Deputado, comandante, o senhor deseja fazer alguma consideração final? Não, senhor. Não. Comandante, eu comunico ao senhor que nós faremos aqui os requerimentos. O senhor tenha certeza que todos os atos aqui por mim trazidos na audiência pública serão devidamente oficiados ao senhor. Eu vou até suspender os trabalhos da reunião assim que o senhor se ausentar, para que a gente possa conversar com a consultoria, deixar cada print, cada documento que seguirá os trâmites normais aqui da Assembleia. E eu faço questão de, após aprovar o requerimento, pegar a cópia do requerimento e também oficiar pelo gabinete para que o senhor inicie a tomada de providências o mais breves. Deputado Bexiga, Vossa Excelência deseja fazer uma consideração final? Não. Ok, eu queria saudar aqui o Coronel PM Ailton Cirilo. Nós tivemos já algumas oportunidades de conversar, como também a Coronel PM Rosângela. Tivemos já alguns importantes compromissos e que eu me senti e a gente tem que continuar, porque o governador, eu vejo que é um homem muito sério, isso não tenho dúvida, é um homem muito sério. E nós, no interior, quando fazemos um negócio, você tem que ver lá, embora a intenção do governador, com certeza disso, que seria conceder o reajuste devido à Polícia Militar, é devido, precisa dessa correção. Eu tenho certeza que pelo momento que nós estamos enfrentando, o regime de declaração fiscal está aí, nós não iremos apreciar o principal. O que nós estamos apreciando é tão somente, o que nós votamos em primeiro turno, é tão somente uma autorização para ele fazer o principal. Aquelas questões que estão nas redes sociais, que a polícia não vai ter aumento, que não vai ter mais promoção, que vai acabar com a saúde, é tudo mentira. Mentira. E o Rosirix, Mas o senhor vai me permitir, não? O senhor falou aumento? não, eu estou dizendo. Aqui aumento, ele está dando inflação. Né? Eu estou dizendo que é a correção devida, ela é devida. A polícia não deu, o governo não deu a correção devida. Tem uma dívida, mas não cortando meu raciocínio, eu nunca sobrevivi de mentira. Eu estou aqui há 5 mandatos. Se tiver um print meu nas redes sociais, eu pisando num colega, desfazendo de um companheiro de trabalho, nunca o fiz, nunca. 5 eleições sucessivas. Fui vereador, presidi a Câmara de Vereadores de Campo Belo, fui prefeito, nunca divulguei algo que prejudicasse aquele com que eu concorro. Nunca. Não tem nada a ver na internet. Tá? Então, eu até estou litigando com os sindicatos, que antes da votação do projeto, que nem entrou em votação, disse que eu ia fechar as polícias, fechar o hospital, que a culpa seria minha, porque o entendimento daquilo que nós vamos votar é de capacidade militar. E não foi votado, como é que eu vou fechar? Como é que eu sou contra a polícia? Como é que eu sou contra o servidor da educação? Né? E a gente passa aqui pela Assembleia e quer deixar uma marca, principalmente de justiça. Eu estou dizendo aqui que o governo deve à polícia. E ele sabe que deve. Eu tenho certeza disso. Ele até mandou um projeto para cá, dividindo em 3 parcelas. Quando viu que não daria conta das duas, retirou. Foi um desgaste tremendo para ele ter que retirar um projeto de lei já tramitando, um desgaste tamanho. Mas a gente tem que entender que o comandante do Estado, o governador, ele, além dos desejos dele, ele também é submetido à apreciação da lei de responsabilidade fiscal. Ele não pode fazer. Por exemplo,
o governador Pimentel sancionou uma lei, e o sargento Rodrigues foi para o plenário com essa lei na mão, nós temos a gravação, dizendo que sancionou que era obrigado os servidores de educação, os professores, a ganhar o piso nacional. Ele sancionou em junho, mês começando a eleição. Quantos meses o Pimentel ainda tinha de governo naquela época? 6 para terminar o ano. Sancionou em junho, não pagou nenhuma parcela daquilo que ele sancionou como um projeto de emenda à Constituição do Estado. Não era uma lei comum, um projeto de emenda à Constituição do Estado, sancionado por ele. E ele não conseguiu pagar nenhum. E por que ele não pagou nenhum? Foi desejo dele? Ele não teve condições de fazê-lo, né? Então, é muito claro, quando convoca o senhor aqui, em tempos anteriores, quando tinha aqui um deputado do PT, que hoje está no Tribunal de Contas, Durval Ângelo, nós nunca convocamos a chefias. Nunca convocamos. Como é que é? Nós nunca convocamos secretário de Estado quando o Durval estava aqui, que tinha ele uma boa parte da oposição nessa casa. Ele sempre foi contrário à convocação. Eu convoquei. O Durval Ângelo sempre foi contrário. Ele é oposição ao governo de Minas. Ele fazia um papel de oposição. Então, tanto foi indicado pelo Tribunal de Contas na vaga do governo, pela relação. Então, é bom a gente salientar tudo isso, porque a oportunidade de ter o comandante da Polícia Militar aqui na Assembleia, que vem para poder nos dar explicações, é muito importante. Ele faz parte do regime democrático, eu sei. E o que eu quero dizer ao senhor, que eu entendi que o coronel PM Maurício foi julgado por aquelas acusações. Capitão, foi julgado por aquelas acusações, né? Eu ouvi, estava prestando atenção que ele foi julgado. E uma vez julgado, ele foi ou não condenado. Então, ele não seria reincidente agora em nenhuma acusação que pese, que seja realidade, porque ele foi julgado no primeiro e não houve condenação. Então, eu acho que quando a gente está aqui, a gente tem que aproveitar para poder passar para o comando da polícia e trocar experiências e cobrar soluções. Eu até acho que o Rodrigues tem razão, porque o celular do militar, ele pode não ter uma melhor capacidade de armazenamento. E ele passaria a ter obrigação para cumprir um trabalho que é colocado pelo Estado. Eu concordo, tem que rever. Tem que rever. Mas tudo isso que está acontecendo aqui, nós poderíamos resolver com uma boa reunião, num ambiente de muita simpatia e respeito, né? Num ambiente em que pudéssemos buscar essas alternativas que estamos cobrando aqui, e de uma melhor forma e mais ágil. Eu até sugiro ao amigo companheiro de trabalho Rodrigues que a gente faça os requerimentos, e eu estou aqui, embora não possa participar, de tudo aquilo que está sendo colocado, né, para que haja essa resposta, esse intercâmbio e que não fique nada no ar, né? Então, comandante, eu quero aqui saudá-lo, já que o deputado Rodrigues vai fazer os requerimentos após a saída de Vossa Excelência, mas é brilhante ver o senhor aqui, é importante essa casa ver o senhor aqui, porque o grande homem não é aquele que ostenta o maior cargo, é aquele que também, junto com o cargo, ele tem a humildade e que possa estar pronto para debater. E o senhor sempre teve quantas soluções eu já tive para municípios, sentando à mesa, conversando, e quanto o senhor disse não, porque naquele momento não podia defender. Foram muitas. Nem tudo que pedi me foi atendido, nem tudo que levei de proposta foi resolvido. Mas a simpatia, a coragem e a decisão do senhor sempre foram, por mim, aceitas e elogiadas, porque foram todas tomadas dentro da lei. E eu sei que o senhor é um regimentalista. Tanto é que, em alguns momentos aqui, o senhor demonstra conhecimento até do nosso regimento, né? Eu quero parabenizá-lo pela visita hoje aqui, e sempre que for necessário vou procurá-lo, e da mesma forma o senhor sempre vai estar à disposição como sempre esteve. Eu quero então parabenizar pela visita, também da comandante da PM de Los Angeles e do Ailton, lá do nosso Associação dos Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais, como ainda também o tenente PM João Herbert da Rocha, que é ajudante de ordens, aqui eu não citei, nas minhas palavras iniciais, a todos os demais presentes. É isso, presidente. Agradecemos as palavras do deputado Márcio Peixi, mas a gente
precisa fazer o conservado, viu, deputado? O governador sequer deu a inflação dos servidores. Quando a gente fala aumento, a gente está falando algo acima da inflação. Ele não só não deu, como descumpriu aquilo que ele assinou em ata, no documento. E o senhor tem cópia dessa ata também. E isso foi em 2019, 2020. Voltou em 2022, dentro da Associação dos Oficiais, lá assumiu publicamente, mediante mais de 50 pessoas lá dentro, assumiu novamente o compromisso e tornou a descumprir com a sua palavra. Então, esse é o incentivo que os nossos policiais militares estão recebendo, né? Ameaça o PSN, ameaça, e por outro lado, eu discordo do senhor, quando o senhor aqui fala sobre alguns pontos do regime. É um assunto que eu estudei com absoluta profundidade, vai impactar decisivamente nas políticas públicas, vai afetar os mais humildes, porque nós vamos ficar sob uma camisa de força, não poderá haver incremento na saúde, na educação, na segurança, vai impactar nos efetivos policiais, na hora de fazer concurso público, tudo nós vamos ter que pedir bênção à União. Ou seja, na verdade, o senhor sabe tanto quanto eu, se a gente for analisar, as leis que regem o próprio regime de reparação fiscal, elas são absurdamente inconstitucionais, porque elas quebram o pacto federativo, da autonomia do ente estatal, do poder, né, do que o Estado tem como autonomia. Se a gente for fazer uma análise jurídica constitucional, ela viola esse pacto, o pacto federativo, porque você aceitar a intromissão do governo federal através de lei complementar, mas a Constituição fala outra coisa, fala da sua independência, da sua autonomia financeira, administrativa, sanitária, fala tudo. Então, o senhor, caso o senhor queira, depois a gente vai apontar para o senhor onde é que está os dispositivos, tanto nas explicações que foram dadas pelo secretário de Fazenda e Planejamento e Gestão, durante as suas explanações, em mais de 10 audiências que nós realizamos na Comissão de Administração Pública e Segurança, vai impactar. Quem vai sofrer, deputado Marco Teixeira, é o mais humilde, é uma pessoa que precisa da educação, da saúde e da segurança. Agora, quem leva isso à ponta da linha, quem entrega isso, também vai sofrer muito, porque lá, o que o próprio secretário e a secretária apresentou durante a exploração, é que durante os próximos 9 anos terá uma única reposição de 3% no ano de 2021. E ao ser indagados por eles, veemente, cobrando sistematicamente, tanto da secretária como do secretário, que eles falam, não impede de dar aumento, não está vedada a reposição, só que ela vai depender da questão fiscal. Está aqui o nosso amigo do fisco, vai depender, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não dou. Agora o dele me perguntou se tinha dinheiro. O dele não perguntou, o senhor mesmo votou favorável ao aumento de 298%. O senhor votou em primeiro turno, votou em segundo turno, e lá não teve isso. E o pior, lá a casa votei contra, votou um projeto sem impacto financeiro. O projeto não estava acompanhado do impacto financeiro. Uma pena que a entidade a nível nacional não soube manejar adequadamente a ação judicial para anular o aumento de 298, sendo este o período de inflação de 2007 alegado pelo governo a 2022, a inflação era de 147%. E o governo teve um reajuste, um aumento real de 151%. Para isso não teve desculpa, não teve receita, despesa acima do percentual da despesa corrente líquida, não houve. Houve foi a vontade do imperador Romeu Zema, houve a vontade dele. E infelizmente os colegas deputados e deputadas aprovaram um projeto sem impacto financeiro. Quando o senhor diz aí a respeito do governo do PT, e eu que reafirmo e corroboro com a fala do senhor, a PEC é nacional, eu fui para a tribuna, avisei os educadores, os profissionais de educação. Por quê? E como tem um cidadão tentando apresentar uma PEC para você. Porque se você quer impor o dever ao governo, aí altera a Constituição da República, que é o dispositivo no artigo 37, precisamente o inciso 10 e 13. Lá, que
que nós temos que alterar para que realmente a gente tenha uma situação. Isso eu concordo plenamente, fui à tribuna, falei, e todas as vezes que me provoca o assunto eu confirmo que fiz e continuo falando. Isso foi uma PEC apresentada pelo senhor Rogério Correia e que lotou esse de profissional de educação com a gente pressionando para votar favorável. Tanto é que nenhum sindicato ingressou no judiciário para fazer cumprir a PEC, porque sabia que se ingressasse, tomava bom. Agora, houve convocação sim. Nós convocamos o coronel Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar, e convocamos o senhor Elber Figueiredo, à época chefe do gabinete militar, durante a gestão do PT. E, inclusive, eu tenho também um requerimento, que quando o senhor Gustavo Valadares falou que a convocação era algo, algo assim era algo muito forte, ele usou outra palavra, até mais forte que essa. Eu pesquisei os requerimentos e achei um pedido de convocação também do senhor Gustavo Valadares durante o governo PT. Então, usando desde... Só para a ordem, presidente. Nossa, o senhor eu falei que o governo deve, eu disse aumento, a reposição. Isso fica claro, ele deve. Ele não concedeu à Polícia Militar nem mesmo a recomposição. E nós discutimos a possibilidade dele complementar em 5 parcelas, mas nem assim o governo civil capaz de fazê-lo em detrimento da arrecadação. Mas nós fomos atrás, nós conversamos e fizemos um pedido para que ele dividisse em 5 parcelas e que nem talvez ele estaria aqui quando fosse pago, né? E também não foi possível. Mas eu briguei, conversei, dialoguei e não consegui. Segundo, nós não podemos aqui conceder nenhum tipo de possibilidade de aumento para nenhum servidor, seja para a Polícia Militar nem para a educação. Nós não podemos. Qualquer atividade de autoria do governador, mesmo que diga, fica autorizado o governador a dar o aumento. Isso é que eu quero colocar. Quando ela é criada por um parlamentar, mesmo que diga, o governador pode dar se ele quiser, se ele tiver condição. Como o início dela, o vício na iniciativa, quando ele pegar aquela legislação e dizer, olha, deputado Duarte investir, ele me deu aqui a possibilidade de eu pagar um aumento se eu quiser. Mas aí, pergunta-se, se for o deputado Duarte que fez a lei, eu tenho que cumprir, eu posso cumprir uma lei de aumento de vencimento criado pelo deputado? Entendo eu que não. A lei não pode postergar. Ela pode até passar aqui, porque nós só fizemos isso no ano de 2020, nós todos, eu com o Rodrigues, todos nós, derrubamos o veto do governador. Ele ficaria obrigado, aí todo mundo entrou na dança. Os da educação deram 10, os da saúde pediram 12 para a saúde, os da segurança, não me lembro, parece que foi 12 que foi colocado, e nós derrubamos o veto do governador. Comemorou-se aqui, né, conseguimos. O governador foi na justiça, recorreu, e veio de Brasília a resposta. A Assembleia não poderia ter derrubado o veto e ele não ficaria obrigado a dar aquele aumento porque era inconstitucional aquela manifestação da Assembleia. Então, o que eu quero dizer, Rodrigues, é que a gente pode ter alguns pontos de vista que a gente atua diferente nessa casa. Contra a pessoa do senhor Romeu Zema, eu não tenho nenhuma situação contra a pessoa dele. Contra o governador, eu quero sempre discutir a posição dele. Mas a vida dele particular, eu não trago para essa casa. Eu não a discuto. Cada um de nós temos uma. Essa eu não trago para cá. Eu sei que ele está de lá e nós estamos de cá, que o governador Cléber e a Assembleia está aqui conosco. Isso eu não discuto e nunca tive com ele nenhum contraponto de ordem pessoal. Nunca tive. Porque isso, quem vai resolver é a justiça. Agora, o comportamento como governador, e isso eu brigo aqui. Acho que ele tem que brigar, tem que ponderar, mas a vida dele como empresário, como marido, como pai, como irmão, como filho, eu nunca discuti. Para mim, não faz diferença o comportamento dele aqui. Cada um de nós tem a nossa vida, né? Eu queria terminar, porque se eu passo para o senhor como presidente, o senhor faz uma crítica à oposição que eu não possa responder, nós nunca fizemos isso. Nós sempre demos a parte para que nós dois, e sempre preservamos nessa casa, o direito de cada um se manifestar. Então, eu acho que o senhor vindo aqui hoje, mais uma vez, eu quero dizer que engrandece essa casa do comandante da Polícia Militar hoje. É muito bom para o Legislativo, né? Nós temos que aproveitar esse momento que o senhor vem aqui e tirar as dúvidas. O senhor já vai levar crítica, vai levar sugestão. Isso tem que ser bom para nós e para a Polícia Militar, né?
tem que ser. E isso eu vou continuar fazendo com muita qualidade. O que eu não fiz, e quero repetir, nunca fiz, o que eu não fiz e nunca fiz, e nunca farei, é tirar o brilho de um colega, ter votos por mentir à população, ameaçar a população de que a fala de um, a ação de outro, porque o que nós estamos vendo aqui, que votou em primeiro turno, não é um projeto, é uma autorização ao governador. E por que nós estamos votando? Por quê? Eu gostaria do mesmo respeito que eu sempre dei. Quando eu falo, eu paro para falar, qualquer um que quiser aqui, eu falo. Eu queria só conservar esse respeito para a gente saber dirigir a reunião e terminá-la bem. Quando nós estamos votando a autorização, é porque existe uma ameaça de uma retirada de recursos do governo de uma só vez, que vai acontecer o que aconteceu até 2020. O governo fica impedido de pagar até os vencimentos dos servidores públicos se essa ameaça se consumar. O projeto que trata das regras em que o Rodrigo cita, se vai ter aumento, se pode ter demissão, se vai ter concurso, esse nós não estamos apreciando ainda. Nós não estamos. É somente a autorização para que o governo possa fazer a inscrição para participar do regime. Só isso. Tudo que se falar em demissão, aumento, isso por enquanto é mentira. Nós não estamos votando o projeto. Certo? Que fica essa fala, porque eu respeito a todos. Nunca vou ter voto com mentira. Nunca vou ter voto embasado naquilo que eu não carrego como verdade na minha consciência. É isso, presidente. Deputado Bexi, engraçado que Vossa Excelência fala que a lei na Assembleia pode autorizar. Aí vale a autorização para o Bexi. O senhor fez duas observações aqui que ficou no meio termo. Nós não podemos fazer emenda a projeto do governo que impõe a ele o dever de aumentar. Vossa Excelência sabe tanto quanto eu que o governador ele não pode dar um aumento por conta própria por decreto. Então o que ele faz na prática, obedecendo o processo legislativo, administração pública? Eu mando um projeto para a Assembleia pedindo a autorização para eu poder fazer, precisa fazer por decreto, ou um ofício, aumenta. Eu comunicava, oficiava a secretária do planejamento, eu dava uma ordem verbal. Então quando ele manda um projeto, ele está pedindo autorização. Quando a emenda está autorizando, ela é diferente. E o exemplo que Vossa Excelência citou, ela era impositiva. Ela não era autorizativa sob a gestão do presidente Agostinho Patrus, e eu lembro muito bem dos fatos, sei quem apresentou a emenda, com os deputados inclusive a subscrever. Foi o bloco de oposição, que começou com a Beatriz Cerqueira, capitaneando todo o bloco. Só que ali era impositiva. Foi por isso que deu isso. Quando nós fazemos, fica o Poder Executivo autorizar, ele está autorizado, ninguém tem poder no dever. Então essa sim, essa é válida, e essa não há vício nem de iniciativa e nem de constitucionalidade. Bom, não tem como discutir porque não há fatos, não há argumentos, então isso é claro. Por outro lado, quando eu afirmo essa questão do regime, é porque eu passei, dias e mais dias, horas e horas, estudando esse assunto. Eu sei realmente que ele é um estrago. Ontem eu recebi 2 vídeos do governador da comissão, e ele dizendo que se aprovar o regime, vai ser aqui a lástima. Por quê? Porque ele sabe que os juros estão indexados, a taxa de juros ela é impagável. É impagável. Então eu queria, dizer disso, o próprio governador, depois de 5 anos e meio. Agora, ele levou 5 anos e meio para tentar fazer uma coisa e acabou não fazendo. Bom, a presidência vai agradecer a presença do convocado, dos convidados, a presença do deputado Eduardo Bexi, e a presidência, com o intuito de aqui ajustar os requerimentos para a consultoria, a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Então, suspende o trabalho e agradecemos a presença de todos.